Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos aqui tratar então neste vídeo, vamos conhecer algumas formas de se fazer os relatórios da nossa contabilidade. Veja bem que alguns relatórios são opcionais, porque são gerenciais, administrativos, e outros relatórios são obrigatórios, como por exemplo os livros fiscais, como o livro Razão, o livro Diário e alguns outros. Então vamos aqui tomar como base um balancete, daí um balanço, porque como dissemos no início, nós vamos fazer aqui somente dar uma demonstração somente de como se fazer os relatórios. Para as pessoas que adquiriram o meu DVD de opções de relatórios em Excel, então já deve ter uma boa noção de como se pode ser feito isto, por causa do uso dos filtros convencionais, filtros avançados, quando se usa a ferramenta subtotal, quando se usa uma tabela dinâmica e de que forma, como inserir campos calculados numa tabela dinâmica, como se produzir o relatório, se formatar o relatório manualmente. Então tem uma porção de formas de se fazer isso. Só que, por outro lado, o que acontece? Nós temos aqui os nossos dados, né, de lançamentos, que daqui é que partirão os nossos relatórios. As listas daí de cadastros aí são outras coisas, outra coisa. Só que aqui nós vamos ter então como base os dados que serve para a emissão dos nossos balancetes, do nosso balanço, da demonstração de resultados, dos livros fiscais, inclusive, Razão, livro diário e o inventário, etc. Aliás, menos o inventário, porque o inventário aqui nós sequer estamos contabilizando por como que se diz, com detalhe de cada item, né? Então, nesse caso, inventário tem que ser extraído diretamente do sistema de estoque, que também dá para ser feito diretamente pela contabilidade, que nós sabemos disso. Só que aí seria uma transcrição do movimento do estoque todo para nossa contabilidade. Fica meio grande. Bom, aqui o que nós vamos fazer? Nós só vamos dar uma verificada no que é possível fazer. De que forma que nós temos para fazer. Aqui, por exemplo, nós temos vamos aqui, isto. O que nós precisaríamos aí para montar o nosso livro diário, por exemplo. Nós precisamos essas colunas aqui obrigatoriamente, né? A conta, o número da conta, o número não o código reduzido, mas sim da conta do plano de contas, a data do lançamento em ordem de data e não em ordem de conta ou de número de lançamento, o histórico, e depois o saldo anterior da conta, o débito e o crédito, e o saldo atual. Veja bem que no caso do livro Razão, do livro Diário, ele tem como que se diz, que ir trazendo o saldo aqui o saldo acumulado, mas na verdade é o que? Pegando o saldo anterior, o fechamento do mês passado, e
continuando aqui simplesmente independente da conta, né? Já o livro Razão aí já é diferente. Cada conta, cada número de conta do plano de contas é demonstrado separadamente. Então aqui, esse saldo anterior, inclusive, nós nem precisamos criar uma coluna específica para ele, certo? Nós podemos pôr o saldo anterior numa linha superior e depois então ir transcrevendo os dados para cá, ou seja, selecionando o intervalo que nós queremos, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, que eu queira o livro diário do dia 1º de janeiro ao dia 15 de maio, só. Né? Eu quero ver os lançamentos que ocorreram durante esse período. Então eu vou ter que montar uma que seja lá ou uma tabela dinâmica ou qualquer outro meio de relatório para que eu tenha exatamente somente esse período aqui do livro diário. Agora, e se eu quiser no próprio livro diário, certo? Selecionar ainda uma única conta, porque aí já não seria o diário, aí já seria o livro Razão, certo? Mas e se você quiser somente para você analisar alguma conta, todos os lançamentos de uma única conta no próprio livro diário? Então você pode também colocar uma opção para uma conta específica, que não é isso que nós vamos ver, porque no livro A Razão deve ser feito dessa forma. Bom, aqui como nós estamos tratando aqui do livro diário, vamos até escrever ali, livro diário, né? Nós precisamos também da identificação do lançamento, não somente a conta e a data. Nós precisamos do número do lançamento. Então nós vamos tomar como base também a conta, o número do lançamento e a data. Nós podemos tomar como base nos nossos cálculos daí somente a conta e dependendo do que nós queremos e a data. Então vamos inserir aqui, clicar em cima da letra B, inserir conta, lançamento, né? Que na verdade eu esqueci de colocar, que também precisa, e depois a data, que nós vamos selecionar o período que nós queremos, criar alguns critérios e para montar então esse nosso livro diário. Agora, tem outra forma de ser feito? Claro que tem. Você pode também transcrever importar a sua base de dados, né, de lançamentos. Vamos ver aqui, BD lançamento, né? Você pode importar integralmente para uma outra planilha e nesta planilha, então, nessa outra planilha, você fazer a montagem do seu relatório de acordo com o que você precisa. Só que com um pequeno detalhe, ele fica daí um pouco mais pesado, porque você vai estar criando vínculo. Mas mesmo assim, se você quiser fazer ainda, você pode copiar o intervalo, você pode nomear o intervalo, que no caso aqui seria da A1 até a G 1.048.576. O que vai acontecer? Você pode selecionar, né, A1 G104857,5. Isto. Você pode copiar com Ctrl C e mandar para a sua planilha, para a planilha que você deseja fazer o seu demonstrativo e selecionar na hora. Vamos colocar aqui o Ctrl, o colar especial,
E nesse colar especial nós podemos trazer simplesmente, vamos ver aqui os valores, né? Os valores e ignorar em branco. Isto. E ok. Então o que vai acontecer? Você vai ter todos os dados aqui também, né? Ou então, para que já saia na formatação correta, da mesma formatação que está no outro, você pode fazer o seguinte. Você pode... vamos apagar aqui. Você pode... Vamos trazer para cá. Não, tá. Você pode aqui em colar... simplesmente colar, certo? Ele vai colar com os vínculos, né? Cadê? Vamos procurar aqui novamente. Bed lançamento. Ctrl C. Ok. Vamos lá para F10. Ctrl V. Ok. Pode até fazer direto assim. Nós não selecionamos os vínculos. Então ele já transfere para cá todos os dados, inclusive a formatação de cada um. Agora aqui então você pode daí... vamos nos lembrar que aqui eu só estou dando exemplos, nós não estamos fazendo ainda, né? Daí você pode simplesmente aumentar uma coluna e colocar o saldo aqui. Então você utilize essa de cima para um saldo anterior, né? Saldo anterior. Isto. Nesta você faz os cálculos necessários. Nós vamos mostrar na prática daí depois. E depois você vai simplesmente fazendo o que? Vamos pensar que tinha um saldo aqui anterior de menos 5.000. Pronto. Então você pode aqui... Vamos diminuir um pouquinho. Vamos deixar isto. Vou deixar os valores sim. E aqui simplesmente você fazer a fórmula para puxar o saldo acumulado, né? Que vai ser o que? Vai ser igual a este mais o que? O débito menos o crédito. Acabou. Só que como aqui nós estamos com... Vamos formatar aqui como... formatar células. Aqui em número. Isto. Já facilita um pouco aqui também. Isto. E... Opa, só que aqui nós colocamos... Aqui deu uma diferença, porque aqui nós estamos dizendo que H2 é igual a E3 menos F3. Aí ele diz que é falso. Aqui, na verdade não é. Na verdade aqui seria um sinal de mais. Pronto. Então aqui o que acontece? Você estava com um saldo de 5.000 negativo, então ele já te puxa o saldo aqui considerando o valor do débito e do crédito. O que vai ocorrer? Se você fizer isso daqui, ele vai ficar aparecendo em todas as outras o último saldo. Para que isso não aconteça, você, claro, pode usar uma condicional, né? É igual a C. C1, né? E3 é igual. Vamos colocar... Pode colocar em branco, porque ele vai aceitar da mesma forma. E aqui nós estamos... o zero, né? Porque nós estamos lidando com valores. C1. E3 é igual a zero, que é o débito. Ou o crédito é igual a zero. Vamos fechar o nosso parênteses. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui zero. Pronto. Sim. Acabou. Não, CE, né? Aqui, claro que sempre um dos dois terá que ser igual a zero. Isto, pronto. E aqui agora, então,
nós podemos fazer isso aqui. O que vai acontecer? Vai ficar aqui com 0. Tá? Primeiro, que você pode criar uma macro para fazer isso daqui de uma vez e já copiar e colar especial só o valor, ignorando em branco, certo? E depois você simplesmente veja que aqui já não tem mais a fórmula, né? Nós estamos vendo só os valores. E depois então você simplesmente ocultar esses zeros ou até fazer aquilo que nós já vimos em outras oportunidades, que é o que? O F5 e especial. E aqui ó, é em branco ou... primeiramente você pode o Alt U para substituir, tá? Só que ficou meio pesado. Vamos aqui no Ctrl L então. Que seria fazer da mesma forma, tá meio pesado, não estou conseguindo que... Bom, só me desculpe que eu falei Alt U, mas na verdade é o Ctrl U, né, que seria o que? Para substituir algum dado que nós queremos. Então aqui, ó, desse intervalo, aqui ele já está o número 0, porque foi a última coisa que nós fizemos aqui. Então, seria o que? Vamos selecionar aqui, localizar todos os zeros, né? Substituir por, vamos deixar em branco, só que daí nós precisamos fazer o que? Entrar aqui em opções e marcar esta opção aqui, ó, coincidir conteúdo da célula inteira, porque senão ele vai simplesmente apagar todos os zeros que tiver aqui e vai acontecer o que? 5.000 vai passar a ser a 5, 55.000 vai passar a ser 55, 54.608 vai passar a 5.468 e assim por diante. Então, coincidir conteúdo da célula inteira e substituir tudo. Pronto, isso daqui ele faz rapidamente, né? Em seguida, então, vamos aqui fechar. Em seguida, então, você pode utilizar o F5 e especial em branco. Nesse caso aqui, na verdade, nem será necessário fazer isso. Será necessário simplesmente excluir os zeros. Porque aqui em branco nós não vamos precisar, tá vendo que aqui ele seleciona tudo em branco, inclusive de cima. Quer dizer, se eu fizesse isso, ele já iria, claro que ali ele não estaria em branco porque tem o rótulo da coluna, que nós deixamos em branco aqui. O que acontece? Ele simplesmente eu ia colocar aqui para excluir as linhas em branco. Mas por que não é necessário? Não é necessário porque aqui nós já estaremos no último lançamento. A partir do momento que nós retirarmos os zeros daqui, não há necessidade daí de excluir as linhas em branco. Então, essa é uma outra opção. Aqui, por exemplo, nós poderíamos tranquilamente estar montando o nosso livro diário. Não é necessário mais do que isso. Bom, depois disso ainda nós vamos fazer um demonstrativo também de uma partezinha de uma razão. Nós não vamos inserir integralmente, né? Mas nós vamos colocar aqui então do diário, nós vamos mostrar a forma de automatizar um pouquinho isso para ficar mais simples para montar.
e do outro também. Então aqui foi só um demonstrativo. Nós voltaremos daí no próximo vídeo para mostrar como fazer na prática. Meus amigos, meu nome é Lúcio. Um abraço.